Divulgada a lista de jogadores convocados pelo técnico André Jardine para a seleção brasileira que vai disputar o torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a grande polêmica envolve o atacante Pedro do Flamengo. Isso porque o clube, antes da convocação, já havia, primeiro, fez uma solicitação para que não fosse convocado o jogador porque não iria liberá-lo. Ainda assim, a CBF convocou o jogador. O técnico André Jardine convocou o centroavante e, bem, já sabendo que o Flamengo não vai liberá-lo. E no começo da semana, na terça-feira, os dois dirigentes estiveram, inclusive, conversando com o jogador, explicando para ele que o Flamengo não vai liberá-lo e as razões, inclusive já explicamos isso em outros vídeos aqui no canal ao longo da semana. E aí veio uma outra dúvida, né? Será que o Flamengo vai rolar a corda? Será que o Flamengo vai voltar atrás? O jogador fez uma postagem em rede social. Bem, o cenário hoje, tá? Sexta-feira, é muito claro. O Flamengo não está minimamente inclinado a mudar de posição. É óbvio que quando os dirigentes do departamento de futebol, no caso Marcos Braz, que é o vice-presidente, e o Bruno Spindler, que é o diretor executivo, foram ao encontro do atacante para dizer a ele que ele não seria liberado, eles já tinham, é óbvio isso, né, gente, o ok do presidente Rodolfo Landim. Os caras não iriam procurar o Pedro para falar, olha, você não vai ser liberado, e depois o presidente fala, não, é outra coisa. Evidente. Inclusive, pelo que eu apurei, dentro do clube, embora existam diferenças, né, políticas e de ideias dentro do clube, todo mundo sabe disso, o Flamengo tem uma diretoria formada por diferentes grupos políticos que fazem parte dessa gestão, né, pessoas de diferentes grupos que apoiaram o atual presidente na sua candidatura, e de vez em quando rolam algumas divergências aqui ou ali, algumas até chegam ao conhecimento geral, mas independentemente disso, desse cenário, dessa vez há pode-se dizer que há uma unanimidade entre os nomes mais importantes que tomam decisões relativas ao futebol, ou todos os nomes que tomam decisões relativas ao futebol, com relação à não liberação do atacante. Não existe racha, divisão, nada. O que houve foi uma expectativa de uma ala de dirigentes de que a CBF, talvez, por um bom relacionamento que poderia haver ali, mais amistoso, não convocaria o jogador, como, por exemplo, não convocou o goleiro Everton do Palmeiras. Né? O Palmeiras, primeiro, deixou vazar na imprensa, digamos assim, né? Não se comunicou oficialmente, mas companheiros publicaram já há alguns dias que o Palmeiras não gostaria que esse jogador fosse convocado. E foi convocado só o Gabriel Menino, e o goleiro do Palmeiras não foi chamado. Então, havia uma expectativa de que talvez os dirigentes conseguissem evitar esse desgaste com a não convocação do Pedro. Ainda assim, foi chamado o jogador. Mas é importante frisar também o seguinte, né? Até o Arnaldo Ribeiro frisava isso na manhã dessa sexta-feira no poste de bola do UOL Esporte, né? Você sabe, né? Toda segunda e sexta, eu, o Arnaldo, o Tirone e o Juca Kfouri estamos no poste de bola 9 da manhã no YouTube do UOL Esporte. O Arnaldo até falava, na verdade, hoje a CBF não tem um dirigente, o Coronel Nunes, o Caboclo está afastado. Então, quem está tomando as decisões na seleção olímpica é o dirigente branco, né, o ex-lateral, e o técnico Jardine. Ou seja, com quem que você vai negociar politicamente? Né? Mas o fato a CBF convocou e o Flamengo não vai liberar o jogador. Tá? A posição do clube está muito firme e mantida. E até vamos combinar, né, gente? É até meio bizarro que isso vire tema de discussão. Isso deveria ser o óbvio, o clube não liberar o jogador. Como é absurdo que a CBF, como seleção olímpica, um torneio absolutamente secundário, tire jogadores, 2 do Atlético, 2 do Grêmio, um jogador importante do Palmeiras. O Gabriel Menino é um jogador que briga por vaga até na Copa do Mundo do ano que vem. Né? Um jovem jogador versátil, que joga de lateral, joga no meio campo, ainda mais que ele pode jogar de lateral direito, que é uma posição carente, né? Na seleção brasileira principal. E o caso, que já falei aqui também aqui no canal, do Daniel Alves é um caso à parte, porque pelo problema que o São Paulo tem, que não conseguiu cumprir os seus compromissos com o jogador, o São Paulo ficou meio refém do Daniel Alves. O Daniel Alves resolveu que quer disputar a Olimpíada, como é que você vai dizer que não se você não está em dia com os seus compromissos com o atleta? Né? Uma situação para lá de complicada. Enfim, mas é isso. Essa briga pelo Pedro, hoje a situação está muito clara, não houve nenhuma mudança. O Flamengo não vai liberar o jogador. Será uma surpresa absurda se algo mudar nesse sentido, porque é uma unidade dos jogadores nessa situação. Dos dirigentes, né, nessa opinião. A não ser que a Justiça Desportiva viesse a obrigar o Flamengo a liberar o jogador para a Olimpíada. Mas se não existe essa regra, como seria? Não tem sentido. Agora, o que ocorre? Ao dizer não à CBF, evidentemente o clube corre aí o risco de
desagradar a Confederação Brasileira de Futebol. Mas está na hora, né, de os clubes começarem a desagradar a Confederação Brasileira de Futebol, que há tanto desagrada os clubes, defendendo só os seus interesses e colocando os interesses dos clubes, que são a razão da existência do futebol, em plano secundário. Secundário, aliás, a palavra que vale muito bem para esse torneio olímpico de futebol, um torneio que não vale rigorosamente nada. A Olimpíada é um evento fantástico, é o grande evento do esporte mundial para quase todas as modalidades. Para o futebol, só no feminino. No feminino ele é relevante porque as meninas precisam de competições que gerem alguma repercussão, que coloquem um holofote, porque é uma modalidade que no feminino está crescendo ainda. Tá? Ela é muito nova. Mas no futebol masculino, outros eventos, como a Eurocopa que está em andamento, a Copa do Mundo, são infinitamente mais importantes, como, por exemplo, a Champions League, a Libertadores, competições que não são de seleções, são muito, muito mais relevantes do que o torneio olímpico de futebol, que tecnicamente, inclusive, é sofrível. É isso. Valeu e saudações.